Campina Grande, são 12 horas e 42 minutos. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. Agora com nossa convidada, Elizabeth Vale, presidente do EPB. Do EPB. Do EPB. Associação dos Docentes da UEPB. Na Universidade Estadual da Paraíba. Professora, já agradecendo sua presença, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Kennedy, boa tarde, Aline. Aline. O H dela é como se fosse um R. É coisa de gente chique. Então, Coisa de matuto. Boa tarde também aos ouvintes, né, da Rádio Shalom, especialmente deste programa, nesse horário, né? A gente agradece o espaço, né? E vamos bater um papo aqui sobre as principais demandas, né, hoje do movimento docente na UEPB. Sem dúvida. A professora é de onde? Nasceu onde? Eu sou natural do Rio Grande do Norte, na cidade... Potiguar. Sou Potiguar, uma cidadezinha chamada Governador de Cerrosado, pertinho de Mossoró. Tá vendo aí? Sertaneja, Cariri, ali de sertaneja. Seridó, Muita né? água lá esses dias. A professora fala inicialmente a respeito desse bendito, né, retroativo, dessas progressões que o governo parece não querer pagar, negocia, enfim, deu uma geral para os nossos ouvintes, principalmente para as pessoas que trabalham na universidade, para os pais e mães dos alunos também, que obviamente têm interesse que isso se resolva da melhor maneira possível. Então, Kennedy, só fazendo uma rápida explanação para os nossos ouvintes, né, para além da universidade, né, entender o que significa esse retroativo, né? Em 2016, ainda no governo Ricardo Coutinho, ele foi publicado uma lei, a lei chamada 10.660, que congelou os salários e progressões funcionais dos servidores estaduais, né? Todos os servidores. E aí, claro, incluindo servidores, professores, professoras e técnico administrativo da UEPB. Até então, a gente fez uma luta gigante, né, para derrubar essa lei, né, que foi uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. E enquanto não conseguia, era uma luta para que as nossas progressões fossem retomadas, porque isso atingiu em cheio o nosso plano de carreira e salário, né, o PCCR. E desde então, 2016 para cá, ainda no governo de Ricardo Coutinho, a gente conseguiu, depois de uma grande greve, que o governo flexibilizasse e liberasse as progressões 16 e 17. Então ele liberou e pagou tudo, né? Sim. Então depois, quando o governador João assumiu, inclusive a gente colocava essa luta sempre, né, para regularizar as nossas progressões, mas não apenas isso, para que essa lei fosse derrubada, né, e para que o nosso PCCR voltasse ao ritmo normal, né? Então a luta continuou no governo João, né? Não conseguimos no início derrubar a lei, mas a lei na verdade foi sendo derrubada aos poucos, Sim. né? Porque outras categorias o governador foi flexibilizando, né? E até que a gente, do EPB, depois de muita luta, foi conseguindo, fazendo com que o governador fosse liberando as progressões de 2 em 2 anos, né? Que é o interstício. Então, foi liberado as progressões 18, 19, 20, 20... Cada interstício ele foi liberando, só que ele liberava e pagava só aquele valor que o servidor, o professor, professora tinha direito na progressão. Ia ficando um retroativo, né? Ele não pagou acumulado, pagava Sim. só aquele valor que você tinha crescido no seu salário, né? E ele sempre colocava que tinha um compromisso que depois regularizava essa situação, né? Quando foi o ano passado, em negociação com 2023, né, a gente conseguiu de fato regularizar as progressões, não tem mais essa questão de vetar. Então, a cada 2 anos, se o professor ou a professora, né, fizer jus, né, porque tem uma série de critérios, ele progride e tem um acréscimozinho no seu salário, né? Só que a gente tem um acúmulo aí que o governo nos deve em torno, isso, dados sem ser atualizados, a gente está trabalhando nesse sentido, de 75 milhões aos servidores da UEPB. Inclui aí professores, professoras e servidores técnicos, né? Então, a gente vem nessa luta. Inclusive, na reeleição do governador, ele esteve presente. A do EPB fez debate, né, com os candidatos a governo. O governador, o então candidato, né, à época, João, participou, assinou um documento, né, participou desse debate que a do EPB promoveu lá na Central de Aulas, e ele se comprometeu que iria regularizar as progressões e também
pagar os retroativos. De fato, as progressões já foram regularizadas, né, inclusive o ano passado, e ele disse, olha, eu estou cumprindo com o meu compromisso e tal. E passamos a fazer uma discussão e um processo de negociação para o pagamento desses retroativos, né. Essa negociação, de certa forma, estava em curso, quando apareceu uma questão no meio desse processo de negociação, que foi uma dívida que o governo tem também para com a universidade, de um 1/10, ainda no governo Zé Maranhão, que não foi repassado para a UEPB. A UEPB entrou com ação na justiça, ganhou em última instância, acho que esse 1/10 em torno de 22 milhões. Então, o que o governo fez? Como a UEPB ganhou em última instância, ele disse, então vamos colocar isso para dentro da negociação, né? Para pagar, que ele sempre diz, o montante é muito alto, sim, mas é muito alto, não é responsabilidade dos servidores, dos professores e professoras. É um direito que nos inclusive para a qualidade do trabalho docente, né? E não foi por determinação nossa que o nosso PCCR sofresse um golpe como esse, né? Então, quem nos deve é o governo que não repassou, né, no período adequado. Então, a gente começou esse processo de negociação foi para a mesa do procurador do Estado. No ano passado, a gente teve ainda, acho que umas 3 reuniões com o procurador, e aí colocava em discussão entrar como se fosse uma espécie de contrapartida da universidade, desse dinheiro dos 20 milhões do 1/10, e aí fazer essa negociação. A grande questão é que, numa primeira reunião, o procurador colocou como proposta aplicar a mesma lógica da lei dos precatórios, que seria um deságio de 40% e parcelar o restante em 6 anos. De imediato, na mesa, a gente não tinha como dizer a gente não aceita ou não, a gente tinha que levar para a categoria, colocar isso para a categoria, levamos para uma assembleia, a categoria por unanimidade não aceitou, e realmente é inaceitável, né? E numa segunda reunião, a gente levou a decisão da categoria, que foi não aceitar. Primeiro que a gente não judicializou esses retroativos, né? A do EPB não judicializou. Foi para a mesa do procurador, porque entrou nessa negociação esse dinheiro do 1/10, que o governo propôs e a reitoria aceitou, e aí a gente foi no sentido de dizer, olha, a do EPB, o sindicato não judicializou, a gente quer negociar para receber o retroativo que nos é de direito. Então, na Assembleia Docente, a categoria ainda flexibilizou no sentido de a gente recebe, pode parcelar dentro do governo João. Então, a última reunião com o procurador foi em novembro, e até então não teve mais. A gente já protocolou ofícios no gabinete civil, no gabinete, aqui com o vice-governador, o Lucas Ribeiro. A gente já protocolou solicitação de audiência para tratar sobre isso na CEPLAG, com Gilmar Martins, com o secretário de Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, que a UEPB é vinculada a essa secretaria, e fora as vezes em que o governador esteve aqui em Campina Grande e que a gente foi ao encontro. Como, por exemplo, junto dele, isso. Né? Em dezembro, quando ele veio inaugurar a Alça Sudoeste, ali, aliás, a Alça Leste, né? A gente esteve lá e ele disse, não, a gente volta a conversar em 2024, isso era em dezembro. Ele esteve agora, semana passada, né, sexta-feira passada, na FIEP, né? A gente esteve lá também, entregou o ofício entreguei na mão do vice, né, o Lucas Ribeiro, e conversei diretamente com o governador, e ele disse, olha, a agenda está muito louca e tal, mas a gente vai conversar. A gente vai conversar. Só que você pode dizer assim, tem diálogo? Bom, um diálogo de fato existe quando chega a um resultado. Um consenso. Até então não tivemos nenhum resultado concreto sobre os retroativos, né? Conversei diretamente com o professor Cláudio, que tem contribuído nesse processo de negociação, é importante o papel do professor Cláudio nesse sentido, e ele agendou uma conversa com a gente na próxima quarta-feira. Né? A gente ia chamar uma assembleia, a diretoria já havia definido uma assembleia para a próxima semana. Como o professor Cláudio disse que na agenda dele só podia ser na quarta, então a gente achou por bem conversar primeiro para dizer assim, vai chamar a assembleia, a categoria está impaciente em relação a isso, né? Está vendo, está estourando greve aí, né? E o pessoal está impaciente, porque não é só em relação a, depois eu posso pontuar outras questões, né?
Então, aí o professor Cláudio agendou essa reunião na próxima semana, na quarta-feira, e o secretário Gilmar Martins também deu um retorno, agendou na quinta, que seria o dia que a gente tinha definido, o dia da Assembleia. Então, a diretoria vai se reunir novamente e vai definir se ainda faz na sexta, né, ou se na semana seguinte. A gente vai se reunir segunda-feira para definir a Assembleia, se na sexta ou se na outra semana. Entendeu? Não sei se deu para situar aí. Já tem Tem coisas desde Maranhão já, né? É um problema que vem de governo, passa de governo a governo e sempre e não se resolve, não entra no consenso. Mas qual seria a contraproposta do grupo? Da instituição. Do EPB, que a gente está ali representando os professores e professoras. A nossa proposta foi o pagamento, quando a gente diz 75 milhões, né, todos os servidores. Então, qual é a proposta? E acho que o Sintesc também tem essa... Não, o Sintesc também dialoga com essa proposta, no sentido de que o governo pague parcelado, né, dentro do próprio governo João. A gente não aceita deságio, né? Aplicar lei precatória. De 40%. 40%, né? Não aceita deságio. Quase a metade. Pois é. E ainda parcelar, sim, né? E a lei precatória pelo menos à vista, né? Com a ninharia. Exatamente. Então a gente não aceita, já colocou isso na mesa. Parcelado não aceita. Não, a gente até aceita parcelado, a gente não aceita o deságio. Agora, parcelado dentro do governo. Como é que você vai assinar um acordo e aí... E o governo seguinte? E olha, a gente... dentro do governo João, Dentro né? do governo João. O governo tem demonstrado sempre que está saudável financeiramente. Dados do Sindifisco apontam para isso. Estudos do DIEESE também. Então, a gente continua apostando na sensibilidade do governador, espera, de fato, que esse diálogo, né, que a gente não precise radicalizar, porque não é o que a gente quer. A gente quer que, de fato, o governador cumpra, né, e que esse direito seja resgatado, né? Você veja bem, o que a gente já vem perdendo, a gente tem 2%, tivemos 5% agora, tem o que? 17%. Todo mundo está sentindo, né, o arroxo. E aí, o que ainda vinha tendo um alento seriam essas progressões, essa coisa assim, desse direito que a gente tem. Porque não se progride naturalmente, passa 2 anos, não. O professor tem que provar, tem que ter pesquisa, extensão, essa coisa toda para ter o direito, né, às progressões, que foi uma conquista, né, dos servidores públicos, a questão do plano carreira. Então, nesse sentido, quando houve esse golpe no nosso PCCR, foi desestruturador. Entendeu? Essa luta, primeiro foi a luta para recompor o nosso plano, né? E aí, de fato, as progressões foram regularizadas e agora a gente quer o pagamento. Isso não foi contra a lei, não? Foi, infelizmente, mas essas questões, isso foi aprovado na Assembleia Legislativa, né? O governo é uma correlação de força muito difícil. Sem dúvida alguma. Agora, professora, de modo geral, quer dizer, quando a sociedade toma conhecimento disso, tem indicativo de greve, existe essa possibilidade também, não é? E aí, normalmente, o pai, a mãe do aluno pensando, o professor está entrando de greve por conta de salário, está querendo aumento, e a coisa não é só assim. Eu queria que falasse um pouco a respeito da estrutura da universidade como um todo no Estado. É uma boa estrutura, precisa melhorias? Como é que está essa situação? Kennedy, é uma questão muito importante que você pontuou aqui. Olha, a nossa briga sempre, não é só a questão do salário, apesar de ser um direito, claro, né, mas as condições de trabalho. Né? Você veja, eu faço até um convite, quem quiser ir na central de aulas, é só ir ver como é que é a situação. Lá, né? Não, em que pese... No meu tempo foi a comunicação foi em Recife, foi no São José ainda, eu não estudei na central de aulas. Em que pese algumas mudanças, mas ainda a gente sofre com condições de trabalho, é muito difícil. Nós temos hoje, por exemplo, nosso PCCR define que a UEPB deveria ter 1.200 professores efetivos. Nós temos hoje em torno de 800 e alguma coisa assim. 422 são professores substitutos, em torno de 30%. A gente está brigando por concurso, é verdade. Tem um edital de concurso, a segunda etapa, foi feito no ano passado, 50 vagas. Esse ano tem um em curso e isso foi fruto da luta do sindicato. Porque na hora em que a universidade ela tem 30% de professores substitutos,
ela perde qualidade. Porque o professor substituto, na própria relação de trabalho, ele está ali para dar aula. Então, não tem pesquisa, não tem extensão, e a própria condição de trabalho desse professor substituto. Né? Então, a sobrecarga, né, da carga horária, as condições de trabalho, você vê ali, e isso está diretamente o processo de desfinanciamento da universidade. Né? A lei de autonomia de 3% faz tempo que não é cumprida. Então, a própria gestão fica se virando nos 30% para dar conta, né? E a gente fica numa condição de trabalho horrível. Né? Você não tem um data show que funciona direito, um funciona, outro quebra, um calor intenso nas salas de aula, um calor não tem. Então, aos poucos tem alguma coisa assim, de alguma melhoriazinha, com algumas, com a luta assim, da gestão, mas ainda as condições de trabalho, né, são muito difíceis para. A gente faz um convite para ir, é só chegar lá. Eu faço convite, inclusive, para ir na central de aulas, né? Então, as condições de trabalho, para você colocar. E a gente também luta para que o concurso para professor, ele se efetive. Não pode ter uma questão dessa de ser 420 professores substitutos. Né? A própria condição, a qualidade do trabalho na universidade modifica quando você tem, né? Quando você tem essas condições colocadas, né? A briga também melhorar a assistência estudantil por mais bolsas. Evidentemente teve uma melhora pouca, mas teve, né? Mas aumentar a quantidade de bolsas. A gente sabe quem são os nossos alunos, né? São alunos, em sua grande maioria, filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Passar um dia na universidade sem um centavo é difícil. É difícil. Né? Professora, você falou da Assembleia Legislativa, né, que geralmente tem... A correlação fosse difícil. É difícil, mas vocês têm representantes, tem deputados lá que representem, que briguem, que façam o debate. Aqui, por exemplo, a gente tem da parte municipal, a gente tem Napoleão, a gente tem Pila, a gente tem Jô que faz esse debate pelo citado, esse interface. Vocês, no caso, na Assembleia, têm... Para fazer justiça, a gente tinha essa interlocução maior com o deputado Ranieri Paulino, né? Isso. Não, quem a gente consegue interagir mais é com o Bosco, o deputado Bosco Carneiro, né? Que é sensível, a professora Cida, né? A deputada Cida, mas a correlação de forças ali é muito difícil, né? E aí a gente tenta, através da Comissão de Educação, na Assembleia Legislativa, que é presidida pela deputada Cida. Eu tenho a impressão que essa Assembleia ela é mais progressista do que conservadora, não é não? Deveria ser uma pauta bastante... Inclusive esse ano... porque às vezes fica só no debate. Inclusive, além desse ano, 2024, são os 20 anos da Lei de Autonomia. A gente quer ver se faz uma discussão na Assembleia Legislativa sobre a Lei de Autonomia da UEPB, né? Os impactos, inclusive, as mudanças que aconteceram na nossa universidade, os avanços, né? Mas também o que não está sendo cumprido pelos sucessivos governos em relação à nossa lei de autonomia. Né? Então, é uma pretensão nossa fazer essa discussão na Assembleia Legislativa, tentar. E a gente não quer uma sessão especial, quer uma audiência pública para discutir sobre essas questões, sabe? Muito bem, a gente está aqui ao vivo, exatamente, Ralina, 1h01, 1h01, conversando com a presidente do EPB, professora Elizabeth Vale, ao vivo. Kennedy, só posso... Sim, correção? Não, é só uma outra luta que, em relação à nossa database. Sim. Né, a nossa database, a do EPB, juntamente com o Fórum dos Servidores Públicos do Estado, né, tem encampado essa luta. Né? O ano passado foi 0%. Né, foi 0%. Esse ano, o que a gente pede, que o Fórum solicita do governo, é que se estabeleça uma mesa de negociação permanente. Né, com o Fórum que tem representação das forças da educação, das forças de segurança, do fisco, DR, enfim, das várias categorias. Então, o que a gente quer? Uma mesa de negociação permanente que se discuta, porque a nossa database é janeiro, nunca é cumprida. Né? Nunca é cumprida. Pelo menos no mês de janeiro, aliás, nunca é cumprida é muito forte, né? Mas é difícil. Esse ano, a gente, desde o ano passado, na luta, em janeiro, a gente fez 4 atos públicos em uma pessoa. Um na frente da Granja, um na Assembleia Legislativa e 2 lá no Centro Administrativo.
pedindo que o secretário receba o fórum. E não recebeu. Os 5% foi assim, a revelia, não teve uma mesa de negociação. Né? E até hoje a gente tenta, 5%, as nossas perdas são de 22%, então vamos escalonar. Talvez eles evitem essa mesa, porque é um problema para eles. Mas não é um governo do diálogo? Não, mas é o tipo da coisa, é a teoria, né? É a democracia, é a teoria, mas na prática... O slogan de campanha. Slogan de campanha, eu sou progressista, etc. Mas na prática, a coisa é diferente, porque seria outro para vocês, mas de certa forma, para eles seria um problema. Eu estava ouvindo uma entrevista com a reitora da UFCG, eu nem lembro o nome dela. Da UFCG ou da UEPB? Não, da UFCG. Não, é reitor da UFCG. É reitor, né? Então, a informação é que, assim, as vagas não estão sendo mais ocupadas como antigamente. Está faltando alunos, né? E, ao mesmo tempo, se conversou com ela sobre o tal do ensino à distância. Se, de certa forma, tem tirado muita gente das universidades. Eu não sei se a senhora tem esse dado e poderia dizer se isso também está acontecendo na UEPB. Mas as escolas públicas estão adotando? Não, tem ensino à distância e tem essas universidades particulares. Essa questão do ensino à distância é um outro debate que a gente tem feito. Sim. E é terrível isso, porque é um mercado que, né, o sujeito diz assim, não, eu vou passar muitas vezes 3, 4 anos no curso, vou fazer em meio ano, em um ano, né? E aí uma qualidade... Isso. É um mercado, professora, que comercializou a educação e desqualificou. Exatamente. Porque eu já fiz cursos à distância, não é de jeito nenhum a mesma coisa de uma sala presencial, com debate, com alunos, com diferenças e com compromisso. E essa questão do ensino à distância tem afetado também a UEPB? Diretamente, afeta diretamente, porque na hora em que o sujeito oferta, não só através da própria universidade, e o sindicato tem uma posição clara em relação a isso, né? O ensino à distância ele perde qualidade. É como a Haline falou agora, não é a mesma coisa. Você pega o ensino à distância com 300 alunos, e aí são aquela aulazinha mastigada, já é muito diferente. Você está ali, eu tenho uma dúvida, eu pergunto. Exatamente. Então, impacta diretamente na oferta, né? Porque e na própria na qualidade desses profissionais, mas também impacta diretamente nessas questões das ofertas em muitos cursos, né? Muitos dizem, não, eu vou fazer aqui, que é mais rápido e tem bolsa e tem... E usa a narrativa que democratiza a educação, que o filho do porteiro tem acesso, e não é. Mas qual a qualidade? A qualidade é completamente... Né? Você imagina fazer um curso, vou dar um exemplo aqui, talvez um curso de física à distância. De enfermagem. Né? De enfermagem, que tem, e cursos que tem... Já tem enfermagem que é só de noite, que já é um absurdo, porque enfermagem é integral. Então, infelizmente, isso não é só aqui na UEPB, é um fenômeno nacional, infelizmente, é a mercantilização da educação, né? Virou um mercado lucrativo, né? E com qualidade extremamente duvidosa. E existem dois problemas. Vai soar preconceituoso, mas não é preconceituoso, é só um fato. Que o aluno que vai também não tem qualificação para aquilo. Porque se não dá a atenção necessária ao ensino básico, pega esse aluno e joga ali, ele tem uma redação que é feita, e ele já está dizendo que está no curso superior, quando ele não foi preparado, que o Estado deveria prepará-lo para estar no aluno superior. Olha, nós temos percebemos na prática, pós-pandemia, porque tivemos ensino remoto, depois a gente pegou alunos, pós-pandemia, presencial, a dificuldade desses alunos. Alunos que avançaram, que, por exemplo, cursaram 1 ano, 2, através do ensino remoto, quando você pega o aluno presencial, a dificuldade que esse aluno tem. Porque não é a mesma coisa, a qualidade é completamente diferente, porque a interação na sala de aula, pergunta, questionamento, né? E é aquela coisa, sabe, você está lá no computador, às vezes liga, nem... bota só a presença, nem participa tanto, nem interage tanto, né? Então, a questão do ensino à distância, o próprio MEC reconhece que está sendo danoso.
o próprio ministro da Educação já reconhece que o ensino, essa corrida desenfreada do ensino remoto tem sido danoso para a formação de profissionais. É porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Exatamente, os mercadores da educação. E aí tem as bancadas disso, que é Exatamente, muito forte. Muito lobby, né? É muito complicado. Tem mais alguma pergunta? Professora Elizabeth, só para a gente concluir, quais os próximos passos, então, diante disso tudo? Olha, os próximos passos. Na próxima semana nós temos reunião com o professor Cláudio Furtado, secretário de Ciência e Tecnologia. Mas vai ser presencial ou à distância? Não, né? Presencial lá na secretaria, Tomara. né? Na quarta-feira, às 11 da manhã. Na quinta-feira a gente tem com o secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento, Gilmar Martins, e estamos tentando, né, que o procurador Fábio Andrade nos receba. Já protocolamos ofícios, já mandamos mensagens, e ao mesmo tempo a gente também tem colocado isso para a reitora. Célia Regina tenta, e ela tem tentado, mas a gente quer, para quando a gente chegar na Assembleia, e assim, a gente chegou até aqui, fez isso, tentou todos os canais, né, de negociação e de diálogo. O governo respondeu, não respondeu? Não respondeu, a gente vai fazer o quê? Se respondeu com isso, o que a categoria diz? Então, os próximos passos são esses, essas reuniões. Apelamos para que o procurador nos receba, né, retome o diálogo. A gente sabe que não vai ser na próxima reunião que se resolve, até porque esse diálogo foi truncado, né? A última reunião foi em novembro. Então, a gente apela para o procurador, o governador, todas as respostas que ele diz está na mesa do governador. Então, a gente espera que o governador tenha sensibilidade para com essa pauta específica da UEPB, do EPB, né, que é o pagamento dos retroativos, e a gente volte a conversar para colocar isso para a categoria, e aí sim, na Assembleia, a gente definir quais os próximos passos. Quer dizer, tá na mesa é melhor do que na gaveta, né? Do que gaveta. Esperamos que tenha saído da gaveta agora. Professora Elizabeth, obrigado pela sua presença aqui, viu? A casa está sempre de portas abertas, através do nosso Fred Oliveira, né, que é o assessor de imprensa. Não sei se a Oliveira também é da sua família, Fred Oliveira, você é Raline Oliveira, tudo jornalista, né? Jornalista aí, né? Tudo celebridade, né? E a gente está à disposição aqui, viu? Para a gente debater mais isso, levar para a comunidade, especialmente para o pai, para a mãe do aluno, que são as pessoas mais interessadas nisso também, né? Isso, Kennedy e Raline, a gente, em nome da UEPB, a gente agradece e colocar para a comunidade acadêmica. Dependendo da UEPB, a gente está apostando no diálogo para que de fato se resolvam essas questões no diálogo. Né? Evitando a judicialização, inclusive. Né? Exatamente. A gente está apostando no diálogo, a gente ainda quer acreditar que vai ter uma resolução para este problema, mas que quem vai definir os próximos passos é a categoria em assembleia. E aí a gente vai divulgar amplamente essa assembleia, se vai ser na sexta da próxima semana ou se na semana entre 16 e 17, 18. A gente vai acompanhar tudo, né, Raline? Isso. Um abraço para o professor Cunha, viu? Tá certo. Obrigada, professora. Tem intervalo? Obrigada. Não. Já vamos encerrar? Obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13 horas e 10 minutos. Um bom final de semana e até segunda. E segunda-feira só política, promete? Só política. Só os partidos definidos. Os vereadores e tudo mais. E Dona Fátima. Sim. Inclusive, teremos definições sobre Romero Rodrigues. Será? Porque quando a gente souber a lista lá... Aí já dá para ter uma base? Já dá para ter quase. Vou comprar isso de você, viu, Raline? São 13 horas e 10 minutos e até segunda-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje o JS, Jornal da Shalom, com a apresentação Raline Oliveira. Estaremos de volta no próximo programa, ao meio-dia. Não esqueça, JS, Jornal da Shalom. Identificando a
Rádio Shalom FM, ZYX 746, canal 200, operando na frequência 87.9, estúdios irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987 50 2348, uma emissora da Associação